Aleluia, glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Que o poder de Deus, que o sangue de Jesus, a liderança do Espírito Santo esteja conosco e com toda a nossa família. Que a cobertura do sangue de Jesus esteja sobre nós, sobre todos os nossos, sobre tudo que nos diz respeito. Que neste dia seja aberto o nosso propósito. Por 7 dias destruiremos as fortalezas, derrubaremos as muralhas, colocaremos abaixo os impedimentos. Sejam bem-vindos, cura, salvação, libertação, boas notícias, prosperidade. Que ventres sejam abertos desde já. Em nome de Jesus. Minhas queridas irmãs, creiam, foi Deus que lhe trouxe aqui, que lhe conectou aqui. Permaneça fiel neste propósito, compareça todos os dias. Este é o seu papel. Traga a sua fé, traga o seu compromisso, esteja inteira. Porque este é um projeto que você precisa colocar a mão na massa. E eu vou estar do lado de cá contribuindo com você. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Estivemos juntas jejuando, orando pelas nossas famílias. E no final dos 21 dias, Deus colocou muito forte no meu coração que precisávamos derrubar os impedimentos. Eu quero consagrar esse projeto de hoje com a palavra que está no livro de Josué, capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor falou para Josué: eu lhes entregarei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e os seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, vocês darão 7 voltas. Aleluia, glória a Deus. Nesta palavra, antes mesmo de tudo ser iniciado, Deus já falou qual seria o final. O final é que Deus entregaria aquela fortaleza. Deus próprio ia colocar nas mãos do povo de Deus tudo o que eles precisavam, inclusive os fortes guerreiros. Quero lhe trazer aqui à memória que uma fortaleza é algo que fica se interpondo entre nós e o que nós mais desejamos. Ali, nesta época, Jericó era uma cidade que nenhum povo tinha ousado ir contra eles, porque a cidade de Jericó era rodeada pelas mais altas e mais fortes muralhas, além de que tinham fortes guerreiros no seu interior. Se alguém conseguisse escalar a muralha, era morto pelos guerreiros que ficavam caminhando em cima da muralha. O povo de Deus tinha saído de uma vida de 400 anos de escravidão. Eles tinham sido perseguidos, eles tinham sido massacrados, eles viviam debaixo de um jugo que não pertencia mais a eles. Deus tinha levantado um libertador, Moisés, para tirar o povo do Egito. Eles já tinham seguido Moisés, eles tinham visto todas as pragas no Egito. Eles tinham seguido Moisés ali no deserto, eles tinham atravessado o Mar Vermelho, eles tinham tido necessidade, a água secou, eles viram Moisés fazer a água sair da rocha através do poder de Deus. Eles tinham visto inúmeros milagres, mas aquele povo, como nós, tinha algo que precisava ser trabalhado em suas vidas. Eles precisavam ter uma mentalidade constante. Ora, eles acreditavam muito em Deus. Daqui a pouco eles esqueciam tudo que eles tinham vivido, tudo que eles tinham ouvido e eles retrocediam. O líder deles, Moisés, já tinha falecido e agora quem estava liderando era Josué. E foi com Josué
que eles iam fazer a primeira investida para derrubar a primeira cidade. Era o primeiro grande empecilho deles conquistarem a grande promessa, que era Canaã, uma terra onde daria leite e mel. Pouco antes de Moisés falecer, Moisés tinha separado 12 líderes para ir rodear a terra, para ir investigar o que tinha nessa terra e trazer para eles tudo o que era de importante para eles saberem antes de entrarem ali naquela terra prometida. Quando eles voltaram, aqueles 12 guerreiros fortes e valentes, 10 estavam morrendo de medo. Ao invés de focar nas promessas de Deus, eles só focaram nos impedimentos, nas dificuldades. Eles só voltaram para contar um relatório completamente negativo que contaminou todo o povo. Eles terminaram tendo um grande desentendimento e naquele momento eles não foram adiante. Precisou Moisés falecer, Josué ser erguido como novo líder para o povo estar novamente pronto para ir adiante e conquistar as promessas. Na vida do povo de Deus, nós vamos viver de fé em fé. Nós vamos precisar crucificar a nossa carne, porque ela é quem traz para nós os relatórios negativos. É a nossa carne que vê as dificuldades e fala mais das dificuldades do que da promessa. Apenas Josué e Caleb tinham relatórios positivos. Josué foi levantado como líder e Caleb ficou auxiliando ele em tudo. Esse propósito é para todas vocês que têm uma promessa de Deus de salvação para a família, que têm uma promessa de cura para a família, que têm relacionamentos quebrados que precisam ser consertados, que apresentam sintomas de morte fora de tempo, morte súbita, morte por acidente, morte precoce na família, na história familiar. Que existe história de insuficiência financeira na família, que existe história de doenças hereditárias na família. Tudo isso é sintoma que existe uma promessa de Deus e que é necessário que alguém nesta família se levante para conquistar. Alguém nesta família precisa levantar a bandeira da fé e se juntar ao líder Jesus para ir e derrubar as barreiras que estão impedindo. As barreiras são constituídas por barreiras humanas, barreiras divinas, barreiras espirituais. O que são essas barreiras? São tudo que impede de conquistarmos a vida que Deus prometeu para nós e para a nossa família. No dia de hoje, nós vamos derrubar duas barreiras humanas. E junto com a queda de duas barreiras humanas, vamos derrubar também todos os famigerados demônios que mantêm essas barreiras levantadas. Onde existe uma fortaleza, existem demônios que levantaram essa fortaleza, demônios que fazem a manutenção dessa fortaleza através de enganos, através de mitos, através de ensinos errados, através de controvérsias, através de todo e qualquer fator que se opõe a Deus e ao reino de Deus. Assim como Josué teve que se levantar, juntar todo o povo e obedecer aos comandos de Deus para derrubar Jericó, nós precisamos nos levantar, ouvir o comando do Espírito Santo, o brado que Ele tem dado, declarando que nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Seguir o que o nosso Rei Jesus fez por nós, compreender, se apropriar e receber.
Receber o quê? Aquele povo da época de Josué sabia exatamente o que eles queriam receber. Eles queriam conquistar a terra, eles queriam terra para ter lugar para fazer plantações, para criar os animais, para as famílias viverem ali em paz. Eles precisavam destruir os inimigos que roubavam eles, que desolavam eles, que judiavam deles, das mulheres, dos animais. Eles precisavam de espaço para adorar a Deus. Eles precisavam de espaço para expandir, para crescer, para prosperar. Eles precisavam levantar as suas armas e comparecer e ir para cima da batalha. Deus já tinha falado que ia entregar para eles, mas eles precisavam estar ali todos os dias. Eles precisavam rodear a cidade e derrubar aquelas muralhas para dali em diante seguir conquistando tudo que Deus tinha para provisionar para eles e para as suas famílias. Conosco não vai ser diferente. E você pode estar até dizendo a mim, mas Ana Cláudia, na minha casa, eu sou a única que estou representando. Não se preocupe com isso, basta você mesmo. Naquela época, um pouco antes de Josué chegar com todo o exército e com a palavra de Deus e a presença de Deus para rodear a cidade, ele também mandou os espias para verem como era Jericó. E quando os espias subiram na muralha disfarçados, foram acolhidos por uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta que tinha uma casa na muralha. Ela acolheu eles, ela escondeu eles e ela ainda orientou eles. Tudo porque ela já tinha ouvido falar de Deus e do grande poder de Deus. E ela pediu para que ela e a casa do pai dela inteira, todos os irmãos, todos da sua família, fossem poupados. Os homens valentes que Josué tinha mandado para espiar a terra fizeram um acordo com Raabe. No dia do ataque e da destruição da cidade, na casa de Raabe precisava ter um pano vermelho saindo da janela. Aquilo ia identificar a única casa que eles não iam destruir. Todos que tivessem junto com ela iriam ser poupados. Essa mulher, ela não apenas foi poupada da morte, como ela foi acolhida ao povo de Deus, porque ela demonstrou fé. A fé de uma pessoa trouxe a salvação para toda a família e todos os descendentes, porque todos os outros foram completamente aniquilados. Raabe precisava colocar o pano vermelho para fora e também ter diálogo, ter conversa, ter palavras para arregimentar toda a sua família para que eles ficassem dentro da casa dela no dia marcado. Aquela fortaleza impedia o povo de Deus de avançar, impedia o povo de Deus de ver o que tinha do outro lado, impedia o povo de Deus de seguir as conquistas. Iam ser conquista em cima de conquista que Deus tinha prometido para o povo. Deus já tinha dado todo um mapa do que ia entregar para eles, mas eles precisavam seguir etapa por etapa. Então nós vamos fazer o mesmo. Durante esses 7 dias nós vamos seguir etapa por etapa. Vamos direto ao ponto. Hoje vamos derrubar 2 grandes barreiras. A primeira é que não existe mais nenhum impedimento do lado de Deus que nos faz separação de receber a cura, a salvação e a libertação. Eu vou provar isso com a própria palavra de Deus. E a segunda grande barreira é que ignorar a vontade de Deus, ignorar a provisão de Deus é o que nos tem mantido distantes do que realmente nós mais almejamos. A enorme maioria de todos os nossos problemas está contido nesta barreira. Não buscamos Deus. E quando eu digo não buscamos Deus, não é que nós não falamos o nome de Deus, nem que não temos temor por Deus. É que nós não buscamos conhecer a profundidade da palavra de Deus,
a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Isso faz com que vivamos na escuridão, vivamos nas trevas, vivamos na ignorância. Estamos privados do que o próprio Cristo já conquistou para nós, porque estamos vivendo no escuro. A palavra diz em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E também confirma em Isaías 5:13, portanto, o meu povo será levado cativo, cativo é prisioneiro, por falta de entendimento. Significa que todas as prisões que eu e você e os nossos familiares estamos metidos é falta de compreender a palavra de Deus, falta de conhecer a palavra de Deus. Quando nós não conhecemos algo, podemos estar fazendo algo muito errado e aí esse ato de fazer algo muito errado, mesmo não conhecendo, nos mantém aprisionados. Ou fazer algo que não é da vontade de Deus nos aprisiona, ou desconhecer algo que é da vontade de Deus também nos aprisiona. Quando Deus providenciou para nós um remédio e nós não acessamos esse remédio, estamos sofrendo, estamos doentes por falta deste remédio, quando de fato este remédio já foi liberado para nós. Olha aí a importância de conhecermos a palavra de Deus. É quando nós conhecemos a palavra de Deus que conhecemos tudo que foi providenciado para nós, todas as provisões que existem para nós. Não recebemos muitas vezes ela por não saber que elas são nossas. Nesse momento eu já quero fazer uma oração breve com cada uma de vocês para continuarmos. Querido e amado Deus, nós queremos juntas te pedir perdão por desconhecer que precisávamos conhecer a Tua palavra para nos mantermos longe dos problemas. Assumimos o compromisso daqui para frente de ler a Sua palavra, de estudar a Sua palavra, de aplicar a Sua palavra na nossa vida. Abrimos mão de todo e qualquer conhecimento prévio. Vamos ficar com a Sua palavra desde hoje para sempre, no poderoso nome de Jesus. E todos os demônios que mantinham a palavra de Deus longe de nós e da nossa família, que caiam por terra e sejam removidos agora pelo poder do nome de Jesus e pelo poder dos Teus anjos que o Senhor está liberando para nós e para a nossa família. Senhor, todos aqueles demônios que mantinham a nossa família longe da palavra, longe de Ti, longe do conhecimento de Deus, que eles sejam completamente removidos, amordaçados e levados, eles sim, em cativeiro. Que comece a haver uma liberação do poder da Tua palavra e do poder do conhecimento da Tua palavra nas nossas vidas e na nossa família. Todas que concordam com o que oramos, diga amém. Que comecem os milagres na minha vida e na minha família. Que o conhecimento de Deus e da palavra de Deus seja o nosso pão de cada dia. Entendendo a importância de conhecer a palavra de Deus, vamos voltar para a barreira número 1, para entender como não existe mais nada impedindo da parte de Deus que nós possamos receber tudo que Ele nos prometeu. Desde a expulsão do primeiro casal do Jardim do Éden, por causa do pecado, uma barreira tinha sido realmente criada entre os homens e Deus. Os homens e Deus não habitavam mais o mesmo espaço. Foi o próprio Deus que criou uma forma de viabilizar o relacionamento do homem com Deus. Nesta forma, incluía a adoração, incluía um templo e incluía um sistema sacrificial que precisava ser seguido da maneira como Deus ensinou aos homens. Esse sistema foi passado de geração em geração, primeiro de forma oral, depois passou a ser escrito e era sempre ensinado e mantido. Deus elegeu sacerdotes que representavam o povo,
que levavam as necessidades do povo para Deus e que trazia a palavra de Deus para ensinar o povo. E havia o sumo sacerdote. De todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, os porteiros, todos que trabalhavam no templo, apenas o sumo sacerdote tinha o direito de entrar na presença de Deus uma vez por ano. Era no lugar chamado Santo do Santo. O templo que Deus deu para eles, que desenhou e mandou eles construir, tinha 3 divisões. A primeira delas representava o lugar onde todos poderiam circular e acessar. Depois havia uma barreira e na segunda parte apenas os sacerdotes poderiam frequentar. E a parte mais sagrada de todas, que era chamada o Santo dos Santos, ela era separada por uma cortina muito pesada. Nenhuma pessoa se atrevia a chegar neste lugar, nem mesmo o sumo sacerdote, a não ser que ele tivesse passado por todo o processo de purificação. Quem quer que frequentasse esse lugar sem ter passado pelo processo de purificação e sem ser um sumo sacerdote, morria fulminado na hora. O templo seguiu esse formato quando o povo era nômade, mas mesmo quando eles chegaram em Jerusalém, que construíram um templo de tijolos, ele seguia o mesmo formato. O véu que separava o Santo dos Santos era uma cortina espessa e pesada, feita de linho fino e bordada com fios de ouro e púrpura. Tinha 18 metros de altura, 9 metros de largura. Era suspenso por 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, com ganchos de ouro que o mantinham no lugar. O véu era tão pesado que exigia a força de várias pessoas para ser movido. O véu do templo representava fisicamente a separação que havia entre Deus e todos os seres humanos. Aí é que eu quero que você preste atenção agora. A morte de Jesus na cruz, ela inaugura uma nova época. É por isso que tem antes de Cristo, depois de Cristo. O próprio Deus criou com Cristo na cruz uma nova maneira de adorá-lo. Na hora que Cristo foi crucificado, houve uma escuridão por 3 horas. Houve um terremoto que abalou toda a terra e o véu foi rasgado de cima para baixo, simbolizando que o próprio Deus estava providenciando o final da separação. Deus estava iniciando a dispensação da graça, na qual todos têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Não precisamos mais de intermediários, não precisamos mais de rituais sacrificiais. O fato de Deus ter rasgado o véu de cima para baixo, conectando o céu com a terra, mostra que o homem foi insuficiente para resolver o problema do pecado por mérito próprio. Não há nada que nós possamos fazer para estarmos reconciliados com Deus. Foi Deus que providenciou através de Jesus a nossa reconciliação com Ele. A separação deu lugar agora a uma ponte. Cristo na cruz é a ponte que nos reconecta a Deus. Hebreus 9, 11 e 12 diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. No sistema sacrificial, até aquele momento, precisava haver todo o ritual de purificação que o sumo sacerdote passava, no qual envolvia sacrifícios de animais, sangue de bodes e de bezerros.
Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus. Por que ele foi o Cordeiro? Porque ele derramou o próprio sangue e ele entrou nos Santos dos Santos de uma vez por todas, obtendo a eterna redenção. Para quem? Para todos nós. O sumo sacerdote fazia todos aqueles sacrifícios pelo povo. Cristo fez todo o sacrifício por nós, o seu povo. O próprio Deus rasgou o véu, deixando no lugar o corpo de Cristo na cruz, nos oferecendo reconciliação. Ele fez todo esse trabalho. Eu e você precisamos compreender, aceitar e receber. Livro de Hebreus, capítulo 10, 19 e 20, o versículo nos mostra: tendo, pois, irmãs, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia, glória a Deus. Quando mergulhamos em toda essa história e compreendemos que anos e anos de sacrifícios foram abolidos por Jesus na cruz, compreendemos que o próprio Deus rasgou o véu, não existe mais nenhum impedimento da parte de Deus para que recebamos a salvação para nós e para os nossos, que recebamos a cura para nós e para os nossos, que recebamos a libertação que precisamos para nós e para os nossos, o crescimento, a prosperidade, as bênçãos de Deus são nossas. E agora selamos a queda desta barreira com oração. Querido e amado Deus, como Raabe fez, nós queremos fazer igual. Estamos aqui nos apresentando. Pegamos, Senhor, essa palavra maravilhosa, poderosa, e nos cobrimos, Senhor, com o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. O sangue de Jesus é absolutamente tudo que eu e a minha casa precisamos, eu e a minha família precisamos. Nós precisamos do que Jesus fez. Obrigada por nos mostrar que não há mais barreira, não há mais dificuldade, não há mais impedimento. E agora nós oramos no poderoso nome de Jesus para todos os demônios que eram usados por Satanás para levantar dificuldade, para botar empecilho, para botar impedimentos, nos distanciando da cura, da salvação e da libertação, que eles sejam todos amarrados e levados em cativeiro. Nós cremos em Jesus na cruz, nós cremos que o sacrifício dele foi perfeito e conquistou para nós as bênçãos. O nosso Cristo se fez maldição para que todas nós pudéssemos usufruir das bênçãos, e nós nos apropriamos pelo que ele fez. Não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito do que o nosso Cristo fez. Te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos. E amanhã estaremos aqui novamente para seguir derrubando mais e mais barreiras, em nome de Jesus. Minhas queridas irmãs, a sua mente foi visitada, a sua vida foi visitada, a sua família foi visitada por causa do seu compromisso e da sua oração. Daqui para frente, não retroceda. Compareça todos os próximos 6 dias. Continue agradecendo a Jesus pelo que ele fez. Continue com o seu propósito de estudar e conhecer ainda mais a palavra de Deus e mais o que Jesus fez para você. Tudo que você precisa é o que Jesus fez para você, mas muitas vezes você não consegue saber a dimensão do que ele fez. Então você não consegue valorizar de fato o que ele realmente fez e aí não consegue receber e usufruir. Siga agradecendo. É tempo de agradecer, de louvar, de engrandecer e continuar estudando a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Lhe vejo amanhã.